Então, a síndrome de Vogt-Konar-Harada é uma doença autoimune, granulomatosa, que tem uma agressão autoimune aos melanócitos, e aí a gente vê clinicamente o acometimento de áreas que têm mais expressão disso, né? A pele, cabelo, olhos, meninge e a cóclea e o sistema vestibular, né? É uma causa importante de uveíte não infecciosa. Em algumas séries de casos brasileiras, até descrito que é tão prevalente quanto BC, de uveíte não infeccioso. Existe uma predileção étnica, principalmente para japoneses e hispânicos, então existe uma base imunogenética, foi visto que o HLA, o subalelo do R4 é o principal aí nessa associação. É mais comum em mulheres e em mulheres entre a segunda e quinta década de vida, né? Essas características demográficas, elas vão variar de acordo com a região, né? No Japão, às vezes, muda um pouco, não é tão mais como mulheres quanto homens, é igual, mas, em geral, maior cometimento em mulheres. Então, aqui, voltando para o nosso caso, a gente tinha uma cefaleia, que em poucos dias passou com uma redução da acuidade visual bilateral por conta de uma uveíte, uma panuveíte. A gente viu achados de uveíte anterior e posterior, bilateral, com uma hipocosia bilateral também. Então, como eu comentei, a Vogt-Konar-Harada, ela passa por fases, né? A primeira fase, descrita como uma fase prodrômica ou fase meníngia, ela dura dias, no máximo semanas, e o primeiro sintoma mais comum é a cefaleia, com febre, possibilidade de febre baixa, sinais meníngeos, a pleocitose com padrão linfomonocitário acontece em 80% dos casos, e como eu comentei anteriormente, pode ser geralmente um quadro frustro, que dura dias, parece um quadro viral leve, mas também pode ser grave bastante para ter sintomas meningoencefálicos, né, com acometimento do nervo craniano, sinais focais, tá? Então, em poucos dias, essa síndrome evolui já para o aparecimento da redução de acuidade visual com uveíte, que é a fase uveítica, que dura semanas, a no máximo meses, mas geralmente semanas, com a clínica de baixa acuidade visual, pode ser unilateral, inicialmente, depois indo para outro olho, ou uma baixa acuidade visual bilateral simultaneamente, com o olho vermelho, né, um uveíte anterior, do ocular ou não, fotofobia ou não, mas muito comum. E o que é clássico desses achados, como eu comentei, é o achado de uma panuveíte bilateral com o descolamento de retina exudativo, né? E junto da fase uveítica, tem as manifestações otoneurológicas também da síndrome Vogt-Konar-Harada, que também é uma hipoacusia bilateral grave, também rápida, que menos comumente tem aparecendo também de síndromes vestibulares. Pode ter vestígio, nistagmo, o zumbido acontece em cerca de 50% dos casos, mas o principal é o acometimento coclear, né, com hipoacusia de padrão neurosensorial. Depois de meses, a gente entra na fase de convalescência, ou fase crônica, que aí sim a gente observa os fenômenos de despigmentação. Nessa paciente, a gente não teve esses achados, mas possivelmente a depender da evolução da paciente, ela pode manifestar esse fenômeno de despigmentação. Comuns, super comuns, vitiligo, que, como eu comentei, pode acometer o corpo inteiro, mas mais comumente a face, até de forma bilateral, quase simétrica na face. A poliose, como o doutor Dagoberto comentou, cerca de 80% a 90% dos casos, então super comum, bem marcante, inclusive, principalmente a poliose dos cílios, né? Que é uma despigmentação do pelo, pode ser sobrancelha, pode ser cabelo, pode ser dos cílios, mas bem comumente dos cílios. E a alopecia também é uma possibilidade. Existe o sinal de Sugiura, que é um sinal super marcante, bem característico, que é a despigmentação do limbo do olho, né, como a gente está vendo aqui na imagem. Então, como comentei, é um diagnóstico clínico. A gente vê um paciente com despigmentação de pele, de pelos, talvez sinal de Sugiura, com clínica de convite bilateral, sem dúvida, diagnosticando, excluindo outras causas, entre a síndrome de Vogt-Konar-Harada. Essa síndrome
pode evoluir com uma fase de recorrência, que não acontece sempre, mas sem dúvida na maioria dos casos. E ela ocorre também a depender do tratamento, né? Principalmente se o tratamento foi feito de forma precoce. Então, na fase de recorrência, ela é definida por surtos de inflamação ocular de repetição, que não são tão graves quanto os surtos da fase uveítica, principalmente ocorrem como se fossem uveites anteriores de repetição, e pode também complicar, já ir com catarata, complicar com glaucoma, né? Então, eu comentei dos achados tardios de despigmentação da pele, mas vamos começar dos achados tardios oftalmológicos no fundo de olho. Então, a gente viu na nossa paciente achados de fase uveítica, achados agudos, com o descolamento retiniano, com o bolsão ali, a gente vendo o exudato saindo da coroide para ir empurrando a retina. Aqui é uma imagem tardia de um fundo de olho, em que aqui a gente vê linhas que mostram que houve um descolamento de retina, né? Aqui, esses pontos pretos é uma migração do epitélio pigmentado da retina, que acontece e é um achado super também específico da síndrome de Koenig-Harada. E outro achado específico a gente chama de retina em fundo do pôr do sol, que ocorre por conta da despigmentação, né, da atrofia desse epitélio pigmentado da retina, que a gente consegue ver mais facilmente os vasos e aí deixa o fundo retiniano vermelho, né, mais avermelhado. É chamado de fundo, retina em fundo do pôr do sol. Então, como eu comentei, é um diagnóstico totalmente clínico, que ele pode ser descrito como uma forma completa da doença, incompleta ou provável. Para ser completa, a gente tem que fechar esses 5 critérios, que é excluir história de trauma ocular ou cirurgia, excluir outras causas de doença oftalmológica por laboratório, diagnóstico clínico, uma evidência bilateral na fase aguda de uma coroidite com descolamento de retina seroso, ou de manifestação tardia, como eu mostrei o Sugiura, que é a despigmentação do limbo do olho, ou fundo em pôr do sol. E com achados neurológicos e auditivos, né? Como já comentei, meningite, zumbido, achados ou não vestibulares, com a pleocitose no líquor, e manifestação dermatológicas, né? Como comentei, alopecia, vitiligo, poliose. Os 5 é uma doença completa, né? Incompleta se houver o achado oftalmológico com uma alteração neurológica ou dermatológica, sendo que a dermatológica, obrigatoriamente, ela tem que vir após a oftalmológica neurológica, e provável a gente tem o achado só do envolvimento oftalmológico.